Oi, gente. Esperando. Cadê o Pedro? Espectador para eu convidá-lo. Boa noite. Yara, Áurea. Eu tô vendo um monte de alunas aqui. Ó, Pedro chegou. Oi, gente. Boa noite. Oiê. Cheguei. Oi, tudo bem? Com 2 minutinhos de atraso. Eu fiquei aqui no começo te Ah, esperando, né, Pedro? Eu percebi que na live passada eu não tinha me dado conta que mesmo antes das pessoas entrarem, quando ficava gravado, aparecia desde o primeiro segundo. E eu fiquei, tipo, arrumando meu cabelo, arrumando minha roupa. Dessa vez eu me policiei. Fiquei bem aqui assim, ó, só te fez a esperando. pêssega aí. Fiz a pêssega. Tá certo. Tudo bem? Tudo certo. Foi um dia cheio, muito atendimento, mas foi legal. Foi um dia bom. E por É, aí. também. Terminei agora há pouco, acho que por isso te deu essa atrasadinha também, né, Pedro? Mas acho que nós concordamos que a gente está super animado para a live de hoje. Sim, E sim. acho, assim, enquanto as pessoas vão entrando, né, acho importante contar um pouco do porquê a gente não falou sobre esse assunto do coronavírus até Uhum, então. Acho que a gente tem buscado, né, assim, nossa intenção de falar do coronavírus hoje é focado primeiro em que ele afeta a nossa atuação como terapeutas e trazer isso de uma forma que seja diferente do que vem sendo falado, porque muita gente tem produzido conteúdo legal, né, sobre esse assunto e a gente quer fazer uma coisa diferente para não uhum. ficar mais do mesmo. Então, vamos ver se a gente Isso. consegue. Depois as pessoas vão contando pra gente como elas vão nos ouvir, nos assistir, se isso realmente foi alcançado com essa live. E acho que assim, como foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa e a gente, diferente do que a mãe da gente falava, a gente é todo mundo nesse caso, né? Uhum. E então nós também resolvemos esperar um pouco para a gente poder se localizar, entender como que nós estávamos vivendo isso, o que estava acontecendo, antes de falar qualquer coisa, né? Assim, a gente está vivendo Uhum. um tempo que todo mundo está falando tantas coisas e aí a gente resolveu então se organizar e foi nesse momento que a gente resolve fazer as lives. Sim. E aí eu acho que primeira coisa, né, para contextualizar de que lugar a gente fala nessa live hoje, né? O Pedro começou compartilhando um pouco, né, assim, de como a gente está nesse momento em barcos diferentes, mas todo mundo talvez no mesmo mar, navegando, né, as mesmas águas do coronavírus. Mas que Uhum, tem uma narrativa que vem sendo fortalecida, né? Eu acho que em muitos contextos, por pessoas diferentes, que é a ideia de que o mundo vai ser totalmente diferente quando o coronavírus passar. E aí eu vou uhum, percebendo, né? Acho que nas salas dos clientes, na nossa própria vida, conversando com outros terapeutas, que essa ideia ela promete um tanto de coisas que podem ser positivas, produtivas e que a gente quer realmente que as coisas mudem, mas ela também traz um senso de incompetência, que é assim, como que eu vou saber o que falar ou como lidar com uma coisa que nunca aconteceu antes, que é um cenário totalmente atípico. Então eu acho que a uhum. tentativa, né, nossa primeira aposta é de entender que sim, essa situação é nova para todo mundo, é atípica, a gente nunca viveu nada parecido, mas a gente também pode usar recursos já conhecidos de outros contextos para lidar com essa situação nova, que é um tanto do que a gente vai fazendo com nossos clientes, né? Que é um convite para pensar. Diante do novo, diante dessa tensão que o novo produz, o que a gente pode levar de conhecimento, recurso, experiência que nos ajuda a pensar sobre o novo de um lugar mais confortável. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje parte desse princípio, né, da nossa experiência como terapeutas, que a gente acha que a gente já sabe que a gente pode dar nesse contexto novo. E eu acho que eu tive esse foi um estalo, enquanto eu li os comentários, né, que a gente recebeu um monte de perguntas, comentários. Obrigada a todo mundo que fez isso. A gente ficou até surpreso, né, Pedro? Foi bastante, assim, né? A gente gostou Uhum. muito. E aí, enquanto eu lia, eu primeiro estava posicionada com o ouvido do coronavírus, né? E aí, quando eu ia lendo cada comentário e pergunta, eu falava, gente, partindo desse ponto, de que eu também estou vivendo uma coisa inédita na minha vida, né? Isso também é novo para mim, Uhum. eu não sei o que fazer com essas perguntas. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu, como que eu vou falar de começar a clínica em tempo de pandemia? Como é que eu vou ajudar alguém a pensar sobre isso? Aí, à medida que eu fui lendo os comentários, fui lendo as perguntas, a hora que eu cheguei ao final, eu percebi que, na verdade, a gente estava falando sobre desafios de ser terapeuta. E ponto.
Agora com o novo Uhum. enquadre do coronavírus, que eu acho que desorganiza, reorganiza, intensifica um tanto de questões, muda o formato dos desafios, mas que são desafios Uhum. comuns, que a gente já passou e já viveu ao longo da nossa trajetória também, né? É, eu acho que eu fiquei, me deu um alívio quando você me escreveu que você tinha tido essa sacada, né, Marina? Porque eu acho que o jeito que você falou na mensagem foi assim, Pedro, o que eu tô vendo dessas perguntas é que a maioria dos desafios que a gente está vivendo, na verdade, eles são essa situação de coronavírus e de isolamento social, ela está escancarando outras questões que já existem na clínica como um todo, né? E aí eu Uhum, acho que foi aí que a gente surge com essa ideia de, então vamos usar recursos conhecidos nesse novo contexto que é desconhecido. E acho que é um pouco uhum, desse lugar que a gente vai falar, assim, né? uhum. E aí a gente pegou e posso ir para os temas? Sim, eu só queria falar mais uma Tá. coisa antes sobre isso, né, Pedro? Tá. Que acho que essa tensão entre o que não se Uhum. conhece ainda e o que a gente já sabe sobre as histórias já é o que a gente vive no consultório, né? Nosso desafio é sempre de produzir essa tensão entre o que parece mais do mesmo e o que pode ser diferente. Uhum. E aí agora, nessa situação de coronavírus, eu Isso. vejo a gente fazendo um movimento inverso, que é assim, quando a novidade está escancarada e batendo na porta e cutucando a gente o tempo todo, o nosso desafio agora eu acho que Uhum. é se voltar um pouco porque continua igual, onde a gente vai se reconhecendo nesse novo contexto e ajudar os clientes também a fazerem isso com as próprias histórias, né? Então, eu acho que enquanto a gente vai falando de terapia narrativa, em como a gente, de alguma forma, se torna responsável por descentralizar a narrativa do problema como sendo a única possível, eu acho que nesse momento a gente está fazendo isso também, né? O coronavírus, ele assume um lugar importante nas narrativas das pessoas, então ele começa a organizar Uhum. vários problemas, então, de repente, eu sempre tive um conflito com minha irmã, enfim. E aí agora com o coronavírus é assim, nesse contexto de coronavírus, eu não sei me relacionar com a minha irmã por causa do isolamento. E aí eu fico pensando que é assim, sim, o coronavírus e o isolamento intensificam e transformam as questões, mas a gente vai reconhecendo que tem problemas, desafios, né, e dificuldades que são próprios da condição humana e também da condição de ser terapeuta, né? Então eu acho que é um pouco disso que a gente vai fazendo ao longo dos Uhum. pontos que as pessoas trouxeram para a gente comentar hoje. É. E aí a gente recebeu tantas perguntas, comentários, né, respostas bem legais assim, que primeiro a gente ficou um pouco tentando entender o que fazer daquilo, né? Aí baixou o pesquisador aqui e falei, vamos categorizar. Então a gente foi tentando ver que perguntas se pareciam, que reflexões que iam pelos mesmos caminhos, e nós chegamos a quatro grandes temas, né? Então hoje nós vamos falar de dois desses temas e semana que vem, na próxima live, a gente vai falar dos outros dois. O primeiro tema, então, a gente chamou de questões pessoais do terapeuta, né? Então, que são questões que a gente está vivendo como terapeuta pessoalmente e tendo que lidar com isso na profissão ao mesmo tempo. Eu vou ler para vocês quais que foram as perguntas, né, que vieram a partir desse lugar, que eu acho que a gente vai comentando de dentro disso. Então, para vocês entenderem. A primeira é assim, abre aspas. Não tenho cabeça para atender. Estou me sentindo sem energia para isso. Fecha aspas. A segunda, estou sentindo que minhas demandas pessoais estão mais próximas das demandas dos meus clientes atendidos. E a terceira, a gente ficou em dúvida exatamente do que significava, mas foi lugar de responsabilidade. Mas eu entendi que tem a ver com essa responsabilização do tamanho que esse momento está vivendo, né? E aí a Uhum. gente pensou, bom, todas essas coisas então têm a ver com, na vida pessoal, a gente está vivendo algumas coisas que estão impactando, algumas coisas a ver com esse isolamento, esse coronavírus, que estão impactando na nossa prática. O que a gente faz disso? Uhum. E aí, nesse primeiro ponto, né, Pedro, o primeiro comentário, a gente começa por ele porque eu acho que ele conta, de novo, né, um desafio que agora é enquadrado e talvez ganhe uma complexidade, um tamanho maior por conta do coronavírus e do isolamento, mas que é um desafio para nós terapeutas desde sempre, que é essa noção, né? Nossa, eu não tenho cabeça, eu não tenho energia para atender. Como que eu vou cuidar de alguém ou escutar alguém me sentindo desse jeito, né? E eu acho que a primeira grande coisa é assim, o que está por trás desse incômodo. E eu acho que tem a ver com um mito barra uma pressão que o terapeuta vive como poucas outras profissões no mundo, que é nessa lógica de que você só vai ter condições de falar sobre uma coisa se você não vive ela, você vai ter condições de cuidar de alguém se você está totalmente bem com aquilo.
você só vai conseguir trabalhar se você estiver plenamente saudável, tranquilo, enfim. E aí eu percebo que isso, primeiro, não é verdade, porque a gente não está sempre bem, a gente não está sempre tranquilo, sempre com a cabeça livre, né, para fazer o atendimento. E, ao mesmo tempo, nesse contexto novo do coronavírus, né, eu entendo que também é um momento da gente reconhecer ou reorganizar o que a gente faz com esses desafios que o cansaço, que a própria tela do celular, do computador trazem. Eu não sei como você tem vivido isso, né, Pedro? Mas eu consigo atender metade do que eu atenderia normalmente, porque eu fico muito mais exausta. Acho que por ser um contexto novo, né? Por dessa questão de ficar olhando muito tempo para uma coisa luminosa. Então eu vou entendendo também que é um processo da gente se adaptar e ir entendendo quais são os novos limites do nosso trabalho e do nosso... O Fabi fez um comentário. Para vocês também? Eu tô me vendo aqui, ó. Tô mexendo. Voltou. Tô destravada. Pedro, você me ouviu até a última fala, que eu comentei sobre os limites, sobre reorganizar um novo jeito de estar bem, estar saudável e disponível para fazer os atendimentos online? Sim, ouvi. O que você quer falar sobre isso? Quer fazer um comentário? E eu estava pensando o quanto que essa noção, ela é uma noção que a gente ouve ela desde sempre e o quanto muitas vezes ela é pesada, né? No sentido de que parece que para você conseguir cuidar do outro e ser terapeuta, você tem que ser uma pessoa plena o tempo todo, né? E eu acho que é muito possível a gente cuidar do outro, mesmo com questões que a gente vive. E para mim isso vem, eu vou puxar uma coisa que eu coloquei lá embaixo aqui para cima, né, Marina? Com a ideia de que a armadilha aqui é de que a gente como terapeuta vai ensinar as pessoas a viverem as vidas delas. E eu acho que a partir dessa noção de ensinar, a gente já se deu mal de saída, né? Então, como é que eu vou ensinar alguém como é que vive em tempos de pandemia, sendo que eu estou vivendo isso, sendo que eu também estou ansioso, sendo que eu também tenho as minhas próprias questões. Como que eu vou ensinar alguém a fazer isso, sendo que o que funciona para mim, às vezes não funciona para o outro, e etc. Né? Então eu acho que o deslocar a nossa função de entender que a gente não vai ensinar o outro a viver, não é sobre conteúdo, mas que como terapeuta a gente está focado no processo das coisas, ou seja, a nossa função é construir um espaço de diálogo, de conversa, a gente cuida desse processo para que a novidade junto com o outro possa surgir. E eu acho que esse deslocamento, para mim, ele é muito útil aqui. Então, eu estou cansado, eu estou vivendo, me sentindo sem energia, tô vivendo coisas que são difíceis aqui. Tá tudo bem, começa daí a ser esse ponto, né? E aí, diante disso, como é que a gente constrói um contexto em que é possível surgir outras coisas junto com o outro? E aí você falou sem ter que falar, né, Pedro, sem dar o nome, que é esse deslocamento, né, do foco, do conteúdo, de eu ser o especialista sobre a vida do cliente para o foco no processo. Então, o terapeuta como arquiteto do diálogo, como quem é responsável por manter a conversa continuando de forma que novos sentidos possam emergir. E aí, eu acho que quando a gente fala desse lugar, a gente já se conecta com o segundo ponto, o segundo comentário que a gente recebeu, que você já adiantou um pouquinho, que é sentir que as minhas demandas pessoais estão próximas demais dos meus atendidos, né? E aí, eu também acho... Depois eu quero que as pessoas que mandaram esses comentários e perguntas digam se a gente está certo, né, Pedro? Mas eu tive a impressão de que essa pessoa também está trazendo duas grandes verdades, né, sobre o terapeuta. E a gente ajudou, não, a gente colaborou com a construção dessa ideia ao longo dos anos, mas que é essa que você falou, né, o terapeuta como especialista na vida do outro. Então eu preciso primeiro saber o que eu vou fazer da minha vida, dos meus problemas e ser especialista nesse conteúdo para daí conseguir ensinar e ajudar outros de alguma forma. E a segunda noção, que é a de neutralidade. Então, para eu ser um bom terapeuta, eu preciso me distanciar ou me diferenciar daquilo que o cliente está me trazendo. E a gente sabe, né, que agora em tempos de pandemia, que eu brinquei, todo mundo está no mesmo mar, né, navegando
as mesmas águas, mas que isso acontece em outros contextos da vida também. Então, como eu trouxe o exemplo, né, eu tenho uma questão relacional com alguém da minha família. Eu escuto pessoas falando sobre isso também no dia a dia. Então, é sempre um desafio essa noção do como a proximidade pode ser útil e fértil para o contexto de conversa e quando ela atrapalha. Eu aposto muito que ela atrapalha quando a gente fica tão imerso na nossa própria conversa interna. Então, quando eu estou ouvindo o cliente, eu estou aqui mais pensando no meu problema, na minha questão, do que participando dessa construção ativa do contexto dialógico, né? Eu acho que aí a gente começa a caminhar para uma questão problemática. Mas tirando isso, eu acho que são tempos em que a proximidade pode, inclusive, agir ao nosso favor. Não sei o que você pensa sobre isso, né? Mas eu tenho conversado com clientes e tenho experimentado um lugar muito novo, que é dos clientes me convidando para um lugar mais próximo. Então, pessoas que talvez não se sentiram à vontade para fazer uma pergunta pessoal. De repente, ela está comentando quanto tá difícil, quanto ela está sentindo falta dos amigos e tal, e pergunta, e aí, como que é para você, Maria? Você também tá assim? E aí eu vou entendendo que essa partilha do terapeuta, né, que a gente vai falando muito da autorrevelação, tem seu texto que é maravilhoso, que quem quiser ler pode pedir para a gente por DM ou por e-mail que a gente manda, mas que é essa noção de também usar a autorrevelação, a proximidade e a noção de que a gente está compartilhando de um tempo único juntos e usar isso de forma produtiva para o diálogo. Eu acho que isso também ajuda a posicionar o cliente como alguém competente, que talvez também tenha coisas novas, inéditas e importantes para nos dizer nesses tempos, né? Isso. E eu queria retomar uma coisa que você falou sobre a conversa interna, né? Assim, eu acho que eu concordo totalmente. Quando você está mais fascinado pelo seu próprio problema ou pela sua conversa interna do que pela do outro, aí eu acho que é problemático. Isso atrapalha mesmo. Ao mesmo tempo, né? Eu sempre brinco com a Marina que eu sou um ótimo compartimentalizador, né? Que eu consigo separar as coisas da minha cabeça. E eu acho que para mim é uma pergunta que eu sempre me faço e que me ajuda muito quando eu estou lidando com uma situação que é próxima da do outro, ou quando eu não estou bem para atender e eu tenho que estar lá mesmo assim, é assim, eu converso comigo nos seguintes termos. Eu falo, Pedro, você tem uma decisão para tomar. Você vai cuidar agora e prestar atenção do seu problema ou da história do outro? Porque enquanto você estiver prestando atenção no seu problema, você não está ouvindo a história do outro nesse momento. E eu acho que essa pergunta, essa chamada que eu dou em mim mesma, ela sempre me ajuda a entender que está tudo bem eu deixar de cuidar do meu problema por um pouco. Ele não vai para lugar nenhum. Eu consigo suspender ele a favor de ouvir legitimamente a história do outro. E isso é muito útil em momentos que, de repente, você não está tão bem na sua vida pessoal, mas que você quer continuar trabalhando e dá para fazer boas conversas a partir desse lugar. E tem algo, né, porque eu acho que tem muitos recursos que a gente usa para que essa proximidade não seja improdutiva, né, Pedro? Um deles, eu acho que você acabou de trazer maravilhosamente bem, que é essa questão, né, de compartimentalizar as conversas externa e interna que a gente tem ao longo de um atendimento. E acho também, né, que tem eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, como a gente está diante de um lugar muito contraditório, que é estamos mais distantes que nunca por conta do virtual, né? A gente sente essa falta de encontrar a pessoa, carne e osso, pessoalmente, mas mais próximos que nunca, no sentido de compartilharmos o mesmo problema. Então, eu senti isso, né? Um exemplo, assim, eu senti esse estranhamento, por exemplo, quando eu já atendo por Skype, né? Pessoas que não moram aqui, em Uberlândia. E aí eu percebi que a gente sempre começava a nossa conversa sobre as diferenças das nossas cidades. Ah, então aí tá calor, aqui tá frio. Ah, aqui o povo não respeita sinal. Ah, aqui... Entende? A gente sempre ia falando das diferenças. E aí, assim que a quarentena foi inaugurada, a gente começou de um ponto comum. Então, assim, a gente sem precisar se falar, mas na hora que a câmera ligou, a gente já sabia que a gente estava compartilhando de uma coisa, que é como que está aí na sua cidade a questão do coronavírus, o isolamento, a quarentena. Então, eu acho que sentir essa diferença, né, que é uma distância física, ao mesmo tempo uma proximidade em termos de experiência, eu acho que é algo muito inédito, que pode ser muito útil e produtivo para a relação e para o conteúdo da conversa terapêutica. Que é o que a Yara acabou de chamar de limites e possibilidades do uso do self do terapeuta, né? Eu acho que é exatamente sobre isso que a gente está falando.
Sim. Marina, Uhum. é o tema 2 agora? Como é que nós estamos? Não, agora a gente passou pelo comentário do não tenho cabeça e não tenho energia para atender. Passamos por minhas demandas pessoais são muito próximas, estão muito próximas das demandas dos atendidos. E agora a gente chegou Ah, um tem tudo a ver do que a gente acabou de falar, que é a adaptação ao contexto online. E aí o comentário foi, uhum, isso. né, um pedido, na verdade, para a gente comentar. A adaptação ao contexto online. Contextualizar e se sentir as emoções do paciente à distância. E aí, assim, é um desafio entender em poucas palavras o que a pessoa quis nos dizer ou nos perguntar. Mas eu compreendi que essa pessoa está dizendo assim, né? Como a gente, enquanto terapeuta encarnado e que encontra o cliente aqui, né, frente a frente, como a gente vai se sensibilizando ou usando alguns critérios organizadores para entender o que o cliente está me dizendo, como ele está se sentindo. Então, às vezes, não é só o que ele fala, mas o tom de voz, o jeito que ele se senta na poltrona enquanto ele fala. Então, eu vou usando isso como recurso de conversa e como formas de entender e de negociar entendimento sobre o que ele tá passando, o que ele está sentindo. E aí, quando eu perco essa visão de corpo inteiro, quando eu perco esse cumprimento cara a cara, quando eu perco essa conversa da sala de espera até o consultório, né? E aí? Como que eu vou negociar ou sentir ou me sensibilizar para o que o cliente está experimentando se eu não tenho todos esses recursos, né? E aí eu acho Uhum. muito bom assim, receber essa pergunta, porque no primeiro momento, né, eu me peguei pensando, nossa, o que eu perdi enquanto eu comecei a atender online, né? Que coisas, que critérios, que organizadores e que sensibilidades eu perco quando eu mudo esse formato de atendimento. No segundo momento, eu comecei a Uhum. pensar em como isso, na verdade, não foi uma perda, mas foi uma troca. Como na medida em que eu perco alguns critérios organizadores ou alguns sinais que me dão dicas, né, de linguagem corporal do que o cliente está sentindo, querendo me dizer, eu vou ganhando e explorando outros tantos que antes eu não tinha. Então, um exemplo, né? Se eu tenho achado muito interessante a experiência dos clientes me terem na mão deles, literalmente, pelo celular ou pelo computador. E aí eu vejo que tem cliente que me muda de lugar o tempo inteiro. Eu tô conversando com ele, aí ele fica inquieto, aí ele vai e me muda pra cá. Aí passa um pouco, ele me perde, deixa cair. Aí passa um pouco, tem um outro que me segura e fica balançando. Eu vejo que ele tá balançando a perna porque eu fico tremendo aqui na câmera do celular o tempo todo. Tem um Aham. outro que ele fica a sessão quase inteira arrumando o cabelo dele, assim, ele fica se olhando. Então, eu vou Ah, entendendo como, de alguma forma, a gente perde essa visão, né, do pescoço para baixo, mas a gente ganha outros indícios, a gente vai explorando outros selfies do cliente barra paciente que antes a gente não tinha acesso. Então, a própria decoração da casa. Tem clientes que eu tô conversando aqui, aí eu vejo que tem um quadro, alguma coisa interessante, aí a gente começa a conversar sobre isso, e aí a pessoa me conta a história do quadro, como aquela decoração conta sobre quem ela é, que aquilo lá é a cara dela. isso, Então eu acho isso. que não é entender como uma perda ou como uma troca, mas entender que a gente usa recursos de conversas diferentes quando a gente está cara a cara com a pessoa e quando a gente está nesse mundo virtual. Isso. E eu acho que Eita, me esse lugar travou. de diferença, ou Agora apareceu. voltei? Acho que esse lugar de diferença, ou esse lugar novo, ele é um lembrete de que eu falo assim, nós somos piores terapeutas quando a gente está confortável demais, né? E isso não é uma fala pelo desconforto, mas é assim. Quando você está confortável demais, você está naturalizando as coisas. Você não está tão atento igual você já esteve antes. Você não está tão ligado naquela conversa. E eu acho que esse deslocamento de lugar, esse desconforto que vem desse contexto novo, ele nos convida para estar de novo assim radicalmente presente junto com as pessoas, né? Então, Uhum, se eu não tenho todos os elementos que para mim são que são comuns uhum, de todos os dias, agora eu tenho que prestar muita atenção. Estou funcionando? Eu tenho que prestar muita atenção em quais elementos eu vou me apegar para entender e fazer essa conversa ser interessante. Então, acho que essa mudança do contexto, uhum, ela nos obriga a estar mais presentes com as pessoas de uma outra forma. E uhum. eu fiquei lembrando, né, Marina, que no nosso e-book, Como Ser um Bom Terapeuta, tem um capítulo, né, para usar
o conhecido num contexto novo, né? Uma coisa que a gente já conhece em contextos novos. O capítulo 2 ele chama assim, né? A relação terapêutica é o mais importante, mas a terapia é atravessada por várias outras questões. Eu acho que lá a gente fala disso num contexto geral de terapia, mas ela serve para cá também, né? Que é como ao mesmo tempo você vai prestar atenção na relação em desenvolvimento, e essa é a coisa mais importante de todas, mas que a terapia não acontece solta no ar, né? E vendo esses elementos de contexto e concretos que participam da terapia, você pode pensar como que eles me ajudam e como que eles me atrapalham. Como é que eu cuido do que me ajuda e como é que eu cuido do que atrapalha. Lá no capítulo 2, quem não baixou e não leu o livro ainda, no na nossa bio, né, tem o link, é gratuito, e eu acho que ajuda a pensar sobre isso também. Uhum. E tem uma coisa nessa, né, a gente gosta de dizer, né, Pedro, que o processo dialógico, em todos os sentidos, seja pela mudança, seja pelo desconforto, seja pela criação de sentidos, ele é mútuo. Então, da mesma forma que a gente vai acessando versões diferentes dos clientes, quando a gente entra na casa deles via vídeo, eles também passam a acessar Uhum. uma versão diferente nossa. Porque a gente também tem uma performance Sim, diferente quando eu tô atendendo em casa ou quando eu tô atendendo na clínica, né? A roupa que eu uso, se eu mostro um pedaço do lugar que eu tô ou não, se meu gato ou alguém aparece, faz algum barulho, né? Então eu acho que isso é mútuo também, né? Essa experimentação, esse acesso que os clientes têm também dos terapeutas é algo sim, inédito e que pode ser produtivo também. sim, com certeza. E aí acho que a gente Uhum, passando para o segundo tema, né, a gente chamou ele de questões práticas de contexto. Então, só para. A gente vai falar de todas, mas só para vocês terem noção, é como ter privacidade em casa para terapia online, como que a gente mantém conversa com clientes que são mais fechados, principalmente adolescentes, como que a gente conversa quando todas as questões parecem difíceis e urgentes demais. E aí tem duas que são, a pessoa escreveu um pouco mais, mas que basicamente uma é assim. As pessoas estão perdendo o emprego, elas estão sem dinheiro e elas estão precisando de terapia mais do que nunca. E aí, como é que eu faço? Como é que negocia valor? Né? Essa questão financeira que atravessa a terapia. E a outra pergunta é assim: estou sentindo que as pessoas me procuram para desabafar, para na angústia e fica por aí, assim, a terapia não está sendo um processo completo. Então a gente vai uhum, falar dessas questões práticas de contexto agora, né, Marina? uhum. Eu acho que um jeito interessante também de introduzir essa ideia, né, de mudanças práticas de contexto, Pedro, que é algo que a gente conversou antes, que você me falou, me chamou muita atenção, é que enquanto a gente fica brigando com esse contexto novo, tentando reproduzir o contexto antigo da clínica física, agora no mundo virtual, a gente perde de vista a espontaneidade e os elementos emergentes e urgentes que são novos e que são é, não são piores. É um contexto novo, diferente, que enquanto a gente fica brigando com a ideia de que isso é pior, de que eu preferia estar encontrando meus clientes Uhum, normalmente, né? Enquanto a gente fica tentando reproduzir uhum, a clínica física no mundo virtual e a gente fica brigando com essa ideia, a gente perde a oportunidade de fazer isso que a gente está tentando fazer agora, né? Que é de se reencontrar, de ressignificar esses critérios organizadores que a gente tem no mundo real e que agora a gente traz para o virtual também. Então, acho que tudo que a gente está falando desse tópico tem a ver com essa vontade, essa necessidade de ressignificar esse novo contexto. E aí, o uhum, primeiro comentário que eu achei assim, muito pertinente, algo que a gente vem conversando, né, Pedro, desde que a gente assumiu esse lugar de quarentena, de isolamento e por isso atendimento online, que é a noção de privacidade, né? Eu não sei como uhum, foi para você, mas eu tive alguns clientes, assim, pelo menos uns 4, que queriam continuar a uhum, terapia, mesmo que uhum. virtualmente, mas que disseram, eu não tenho condições de continuar o atendimento porque eu não tenho privacidade na minha casa. E Sim. agora, José, como é que foi para você essa questão? Tive alguns desses também. Tive alguns desses. E aí Uhum, acho que a gente foi conversar, né, Marina? Talvez a primeira coisa seja assim. é, A gente criou essa noção da terapia como um espaço privado,
né, historicamente, em que um espaço protegido, em que você pode falar disso do que você quiser, e a gente acha que ela é útil. Uhum. Mas nem todo mundo vai topar. Agora, Uhum. talvez algumas pessoas topem repensar isso, né? E uma Uhum. coisa que você me trouxe que eu achei muito legal é assim, a gente tem uma mania de sempre perguntar para os clientes, né? O que fulano de tal, o que sua mãe, sobre quem você está falando, diria se ela te ouvisse falando isso? E aí Uhum. agora, nesse contexto sem privacidade, talvez ela possa dizer mesmo, né? Então Uhum. a gente estava pensando em como retomar ou usar isso a favor do processo terapêutico. Eu vivi isso num exemplo ontem, né? Eu estava conversando com um cliente, ele mora com a família, e a gente estava falando sobre a família. E o tempo todo eu estava pensando assim, nossa, será que eles estão ouvindo? Será que eles estão perto? Será que eles não estão? E eu fui percebendo como que responder à possibilidade da família ouvir me permitia pensar coisas sobre aquela conversa que eu não estava pensando antes. Eu estava muito Uhum. confortável de falar sobre eles, mas que eu não falaria para eles. E aí esse reposicionamento para além da privacidade me ajudou a me posicionar na conversa de um jeito que foi muito inédito com o cliente. Então foi muito legal isso. Uhum. E nessa história, né, de usar essa ideia de privacidade a nosso favor, né, a favor do processo terapêutico, eu acho que só um parênteses que eu queria fazer, né, Pedro? A gente está falando de um contexto de clínica particular onde há possibilidade da privacidade ser negociada. A gente sabe Isso. que, na maior parte da população, isso nem seria uma conversa possível, porque as pessoas compartilham o mesmo quarto, o quarto é sala também, e são 10 pessoas juntas, e o mesmo banheiro. Então, nesse contexto que a gente fala, né, de onde, da maior parte dos nossos clientes Isso. participa, a gente primeiro parte da ideia de que a privacidade pode sim ser negociada. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, que aí eu venho percebendo também, com esses clientes principalmente, né, que me disseram que não poderiam continuar por não terem privacidade, a questão da privacidade, que agora fica mais urgente, mas ela sempre foi uma questão da terapia, né? Então, como essa questão também de eu não tenho privacidade em casa, eu não me sinto à vontade para conversar, eu não sinto que as pessoas vão respeitar meu espaço, eu não sinto que eu confio no meu marido o suficiente, que ele vai ficar na sala vendo TV enquanto eu vou conversar com você. E isso vai denunciando aspectos da relação que já faziam parte do processo terapêutico antes, né? Então, nesses clientes, principalmente, né, eu tive uma que foi muito marcante para mim, que a relação dela com a irmã sempre foi uma questão, assim, que a irmã atravessa, a irmã mexe no celular, a irmã quer controlar tudo que ela faz, tudo que ela fala, julga muito tudo que ela faz e fala. E aí, quando ela foi para esse contexto, né? Nossa, eu preciso conversar com a minha terapeuta e agora no mesmo apartamento que eu divido com a minha irmã. Ela não teve dúvida. Ela, no primeiro momento, falou assim: Mayra, nem é impossível. Depois de uma semana que ela sentiu necessidade, ela falou assim: não, eu vou dar um jeito. E aí, ela se virou, ela foi para sei lá onde, no condomínio, um lugar que não pegava internet direito, inventando, eu não conseguia ouvir ela. E eu falei, e eu comentei isso com ela, eu falei, olha onde a gente está, olha como a gente está abrindo mão do nosso conforto, do seu cuidado com você, e a gente está se submetendo a condições totalmente desconfortáveis para conversar, em detrimento de um medo, de um receio de falar com a sua irmã sobre isso, ou de fazer um pedido, ou se colocar nessa relação. Então, eu vou entendendo que até essa própria negociação da privacidade passa a fazer parte do processo terapêutico e do nosso entendimento sobre aquela pessoa naquele contexto e naquela relação com os outros com quem ela convive, né? Isso. E isso deixa mais evidente alguns aspectos, né? E eu acho que a outra resposta mais simples é assim: tem gente que não vai topar mesmo, que quer um lugar de privacidade, e acho que tá tudo bem, né? Assim, ao Uhum, mesmo tempo em que tem gente que vai topar só por isso, né, Marina? Você estava me uhum, contando de alguém que você conhece que falou: ai, se eu pudesse depois disso, eu não ia nem lá no consultório mais, eu quero continuar uhum. só Só online, online. né? Uhum, Acho que a gente uhum. aceitar que isso faz parte também, tá tudo certo. Tem pessoas que vão se adequar tão bem a esse contexto que vão preferir, inclusive, né? E eu acho que Isso, aí tem a gente está falando, né, de usar o conhecido para lugares incomuns, mas eu acho que talvez esse seja um lugar que a gente não consegue prever ainda, né, Pedro? Como esses é, encontros no mundo virtual vão afetar depois a nossa clínica física, isso, a nossa clínica real, sim, né? Porque eu acho que sim, vai haver esse movimento, né? A Olivia está aqui nos assistindo e ela me contou isso. Ela falou assim: ai, Marina, tem clientes que eu acho que vão querer e vão preferir, inclusive, atendimento
online. E eu não tinha pensado sobre isso. Eu falei, realmente, isso é uma possibilidade, se torna uma possibilidade a partir de agora, né? Com certeza. Ó, a Aline comentou, tenho percebido pacientes fazendo uso da não privacidade. Isso é algo que eu não vivi ainda, mas que me faz pensar também um tanto de outras coisas, assim. Aí depois a gente continua conversando, eu quero saber mais disso também. Como é Eu isso para também. você? Pedro, só uma última coisa sobre privacidade, que eu acho que tem mais a ver com o aspecto macro e não só com a nossa clínica particular. Mas eu acho que numa situação atípica de isolamento social e de quarentena, a gente precisa entender que a própria noção do que é privado, ela é ressignificada. Então, da mesma forma que a gente tem visto governos fazendo uso de dados, até então privados, para promover um certo controle, pensar em ações macro no controle à pandemia, a gente vive isso também no nosso cotidiano. Então, antes o meu Uhum. quarto, que era só o lugar que eu chegava para dormir e descansar, agora ele é meu sala, onde eu faço yoga, minha academia, meu consultório, meu cinema, meu bar. Então, assim, a gente vai ressignificando os espaços e fazendo uso deles de tal forma que, assim, antes eu podia escolher se eu queria estar com alguém em tal momento ou não. Quando eu queria estar no Isso. meu privado e quando não. E agora isso não é mais Uhum. uma possibilidade, né? Então, eu acho que a própria noção do que é privacidade, ela vai ser Uhum. transformada com toda essa história da pandemia. E de quão preciosa ela é, de fato, e necessária na nossa vida, né? Uhum. Ó, o Bruno falou pra gente ficar tranquilo com essa crise, todo mundo vai precisar de psicólogo. Seja em casa ou na clínica. E aí acho que isso abre um caminho para a gente pensar, né? Todo mundo vai precisar de psicólogo, mas a gente vai viver um momento, já está vivendo um momento de crise financeira, né? Em que essas relações passam a ser mediadas por isso. A pergunta que a gente recebeu sobre isso era assim, nossa, a pessoa está precisando mais do que nunca, mas ela perdeu o emprego, e aí como é que eu faço, né? Uhum. E acho que isso é uma das coisas que ficam evidenciadas, assim, né? Essa sempre é uma questão para a gente, né? Dentre o que significa ser terapeuta, no fim das contas, a gente está promovendo também uma relação que é de uma troca comercial Uhum. mediada pelo dinheiro nesse sistema que a gente vive, a não ser Uhum. que a gente esteja em outros lugares. E aí, de novo, né? O isolamento, a crise, tudo isso coloca isso mais em evidência. E Uhum. acho que então a gente pode voltar para reflexões que a gente tem que fazer na clínica como um todo, né, Marina? Quer falar sobre elas? Acho que tem uma primeira questão nessa negociação, né, Pedro, que é o quanto eu fico confortável de flexibilizar meus valores, né? Então, acho que essa é uma questão. Tem um espectro que eu fico confortável de negociar e tem outro tanto que eu já me sinto injustiçada. E a gente sabe que quando a gente passa do limite nesse processo de negociação, né, Pedro, isso é muito pouco útil para a relação terapêutica, porque a gente sabe que isso interfere, isso atravessa de alguma forma a relação e a nossa disponibilidade para estar com aquela pessoa. Então, acho que essa é a primeira coisa, é reconhecer esse limite. Isso. Entendendo que coloquei aquele limite e aquele vai ser um impedimento para a pessoa fazer terapia comigo, eu abro mão de outros recursos, como encaminhamento para pessoas em que eu confio, que eu sei que tem uma flexibilidade ou um valor abaixo do meu. A noção de que, porque a gente tem listas, né, e tem pessoas disponíveis para fazer atendimentos, inclusive gratuitamente. Então, fazer esse Isso. encaminhamento para essas pessoas, eu acho que é um caminho importante. Uhum. Acho que para institutos, centros que também sempre têm, né, essas possibilidades. E Uhum, assim, eu fiquei pensando muito nessa coisa dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, falando assim, a gente não quer aplauso, a gente quer condições de trabalho, a gente quer, nós não somos heróis, né? Somos profissionais. E eu acho que essa é uma noção muito convidativa e perigosa, né, no qual os terapeutas são colocados, que é de a gente faz coisas muito bonitas, eu acho que a gente faz coisas muito importantes, eu acho que a gente faz coisas muito legais, mas esse é o nosso trabalho. uhum, Então, eu acho que não, às vezes vai se criando uma certa culpa, uma noção de culpa e vergonha de se reconhecer isso, né, uhum, do terapeuta herói ou terapeuta bom samaritano, e que eu acho que, como se então não pode passar dinheiro no meio dessa história. E eu acho que, uhum. sinceramente,
não só passa, não só pode, como passa, Uhum, e tá tudo certo. Agora, em que lugar você, como terapeuta, quer se localizar dentro disso? Não consigo lidar com dinheiro. Tem jeitos de atuar como terapeuta, né, como a partir de concursos, a partir de determinadas formas de uhum, organização, em que você não vai lidar com isso. Não, para uhum, mim tá confortável. Manda ver, empreende aí. Então eu acho que uhum. é a pessoa se localizar dentro desse lugar também. Uhum. Eu lembrei de uma amiga marxista. Primeiro que eu acho muito engraçado chamar essa, categorizar, né? Eu definir ela como minha amiga marxista. Mas eu já estava conversando com ela justamente sobre isso, né? Porque ela também é psicóloga e a gente sempre fala desse desconforto que é ser uma relação muito próxima, de muito afeto, né? Uma relação totalmente pessoal, mas e que há uma negociação, né? Assim, quando a gente se encaixa no sistema capitalista enquanto profissão, enquanto uma formação possível, enquanto uma atividade que eu faço para ganhar dinheiro e de alguma forma viver, né, sobreviver nesse mundo, quando há essa Uhum. troca, ali já não, aí já desafia essa noção de herói ou de que ali eu vou conseguir fazer grandes coisas. Ela chama isso de revolução, né, porque era desse lugar que a gente estava falando, mas de Aham. que é difícil assim, chegar nesse ponto de tensão tamanha em que a gente também vai perdendo um pouco essa noção de que é um trabalho e que o que a gente vende ou o produto que a gente disponibiliza para as pessoas, ele é abstrato, porque é nosso É, tempo, nossa energia, nossa formação, nossa escuta. Então isso. não é algo que eu consigo colocar numa caixinha e falar, olha, isso custa tanto, você vai levar para usar ou não. É uma coisa que é muito mais subjetiva e relacional, e por isso que é tão Isso. difícil, né, às vezes bancar esse lugar. Uhum. Eu E tô eu vendo um acho monte de que comentários aqui. Eu tô assim, morrendo de vontade de comentar, mas também não sei o que a gente faz com isso, porque a gente também tem que passar por outras questões. O que você acha que a gente. eu estava pensando sobre isso, assim, acho que como a gente estava se propôs a responder as perguntas de antes, depois a gente volta e você lê nos comentários e a gente decide o que fazer deles, pode ser? Uhum, Porque senão a uhum. gente não vai conseguir. Passar Eu por não tenho tudo. essa atenção Multifocal. dinâmica, dessa Também não. forma. Uhum. Vamos mais duas, Marinha, e acho que a gente fecha. Vamos. Então a gente. Tá. Ah, não, eu quero falar uma coisa sobre essa questão de negociar valor, porque talvez seja onde tem uma Uhum, diferença nessa condição do coronavírus. De novo, eu acho que é importar conhecimentos e formas de negociar que a gente está pouco acostumado no consultório. Então, uma coisa que eu pensei, que eu não pensaria em outros tempos, né? Mas, por exemplo, pessoas estão negociando aluguel de espaços, de sala, por um tempo uhum, determinado. Não, então, ao longo desses próximos 3 meses, eu vou diminuir 30, 40% do valor, depois a gente retoma o valor cheio. Ou uhum. você não me paga por agora, mas a gente vai fazer uma, entre aspas, uma dívida. Você vai me pagando depois de forma parcelada ao longo do tempo, quando tudo se normalizar. Então, eu tenho visto pessoas negociando Uhum. essas contas em outros contextos em que talvez não tenha esse peso ou essa noção, né, de que eu não posso falar sobre dinheiro É, porque é uma relação muito próxima e de muito afeto, mas eu acho que talvez seja um pouco disso, assim, de importar um pouco essa noção de outras pessoas que também estão lidando com isso para o nosso contexto do consultório. Eu acho que essas duas saídas são interessantes, né? Tanto essa de negociar um período, talvez, de diminuir o valor e depois vocês voltam para o valor cheio, ou de manter o uhum. valor, mas fazer de tal forma que a pessoa possa pagar de um outro jeito, parceladamente, nem sei se essa palavra existe, ao longo dos outros meses. Isso. Acho que a próxima, então, é a dificuldade com clientes fechados, né? Assim, então, como que a gente mantém a conversa andando? E aí, a primeira coisa é que essa é uma questão sempre, né? Assim, Uhum, presencial ou online. E acho que, de novo, acho que eu queria devolver essa pergunta para essa pessoa, né? Que é assim, quando seu cliente não fala, você está lá desesperado, você faz o quê? uhum, Na clínica cara a cara, né? No uhum, pessoal. E acho que tem recursos já aí, né? Mas a gente pensou mais algumas coisas, né, Marina? uhum. Eu acho que a primeira grande coisa, né, que a gente nunca pode se esquecer, principalmente com esses clientes, né, que nos desafiam, porque talvez não chegam com tantas coisas assim para contar, que é a noção de que uma boa conversa não se faz sozinho. Então, como a gente Isso. trouxe antes, né, como a noção da terapia como construção social, como um espaço de construção dialógica, né, em que precisam de pelo menos duas pessoas negociando sentidos ali, a gente, como Uhum. terapeuta, também não somos, né, os únicos responsáveis por uma boa conversa. Isso. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, eu assumo,
Mas eu também entendo que aquele silêncio constrangedor, ou aquele momento em que a pessoa não traz nada, ou tá pouco interessada no assunto, ou tá pouco disposta para a conversa, que aqueles momentos de ficar assim podem ser muito produtivos, tanto na clínica real e quanto no virtual. Por isso que eu acho que esse é um desafio, né? Principalmente quem atende adolescentes. Quem já É, atendeu ou atende sabe. Mas isso é sempre um desafio. Então, acho que a primeira coisa é se lembrar que você não é o único responsável por construir uma boa conversa. E a segunda coisa, que eu acho que talvez seja por isso que nem todo mundo gosta de atender criança ou adolescente, né, Pedro? Porque realmente exige de nós um repertório uhum, conversacional muito diferente, porque como adultos a gente está muito acostumado a falar a nossa língua, que é isso, sentar e sim, ficar horas conversando, né, fazer perguntas e a conversa rolar. Com criança e com adolescente, a gente precisa negociar ou puxar conversa de lugares e contextos e situações em que não são tão típicas assim pra gente. Então eu brinco que atendendo adolescente, eu me tornei, assim, expert em jogos de computador. Então, assim, hum, ninguém joga Mario, que é o que eu gosto de jogar, a única coisa que eu sei jogar. Mas eu fui ficando expert. E tem fases, né? Se eu tiver a fase Minecraft, aí tem a fase aham, LOL, que essa é a fase, acho que ela aham, nunca vai passar, que todo mundo adora jogar LOL. E aí eu vou puxando a língua deles, né? Eu tô falando tanto no mundo real quanto no mundo virtual. E eu acho que nesse sentido, né? Porque essa pessoa faz esse comentário e fala de adolescentes, não é à toa que eu tô trazendo eles como exemplo. E nesse sentido, eu acho que ter eles por uma tela no mundo virtual pode ser mais produtivo, ou mais interessante, ou dar mais recurso para conversa ainda do que no mundo real. Tanto que, assim, não sei se vocês vivem isso, mas meus clientes adolescentes ficam morrendo de vontade de pegar o celular para mostrar alguma coisa. Aí eles pegam e falam assim: ih, mas a mãe falou para eu não mexer na internet aqui. Mas muitas vezes, assim, eu desafio essa noção e falo assim: não, mas a gente vai só um é, pouquinho, né? Vamos desafiar essa noção de que não pode, porque muitas vezes o que eles querem me mostrar, que seja um meme, que seja uma música, que seja um jogo, me dá recursos para fazer daquilo um lugar possível de conversa, né? Então eu preciso me aproximar deles, criar essa condição comum, para daí eu isso. trazendo perguntas ou coisas que são muito diferentes. E eu acho que nesse mundo virtual, eu tenho usado recursos de conversa, tipo, tô conversando aqui com a minha cliente adolescente, a gata dela passa. E aí ela comenta alguma coisa sobre a gata, e aí eu vejo o cuidado que ela tem com essa gata. E eu começo a falar sobre o gato como uma relação de cuidado e que ela reconhece que não tem com a mãe, com o irmão. Então, eu acho que é esse o desafio, né? Essa atenção, essa sensibilidade para ir construindo recursos de conversa com coisas que parecem não ser possíveis, né? E aí eu faço isso, eu tô falando brincando, mas é de verdade, assim, é desde o jogo do LoL até o gatinho que passa ou outras coisas que eu posso tirar, inclusive, da tela. É, e eu acho que, assim, voltando naquela noção de que uma conversa boa não se faz sozinho, né? Acho que levar isso radicalmente, para mim é. Acho que tem pessoas que conversam em ritmos diferentes, tem gente que tem mais dificuldade de falar mesmo. Eu sempre parto do pressuposto de que se a pessoa tá ali com você, tem alguma coisa que vocês estão fazendo que ela tá apostando que vale a pena estar ali. Então acho que partir dessa aposta me deixa confortável para falar, igual eu falei hoje com um cliente desse, eu falei assim, ou e aí, o que nós vamos conversar hoje? Aí ele ficou, falei, não, não precisa ficar desesperado não, a gente vai chegar em algum lugar, mas eu queria que você pensasse que eu não vou ficar inventando coisa aqui não. E como Uhum, que a gente vai fazer nesse processo de mútua responsabilidade, né? E aí, só uhum, para fechar, eu queria dizer do contrário, né? Eu tenho um cliente que tem ansiedade social, e aí, gente, eu conheci uma outra versão dessa criatura online, assim, porque ali no cara a cara era muito mais difícil de conversar. A hora que você pôs a tela no meio, gente, mas o moço tá falando, então deslanchou a terapia, tá uma maravilha. então, o contrário também acontece, O né? contrário também acontece, também é verdade. Uhum. E eu acho que assim, né, a gente está falando sobre adaptações, né? E eu acho, Pedro, que assim como a gente tenta fazer adaptações e flexibilizar e ressignificar algumas coisas, a gente também vai se deparar com novos limites. Então, assim como a questão da privacidade se torna um novo limite, porque na clínica física, como você mesmo falou, né, a gente constrói uma noção de sigilo,
que é uma condição para a terapia acontecer, e a gente passa a organizar nossos espaços a partir disso. Então, eu não sei, todo mundo aqui que é terapeuta já passou por isso, de procurar uma sala e ficar lá parado pelo menos uma hora para ver, faz barulho, não faz, dá para ouvir a conversa do lado? Não dá. Como que eu faço para vedar e nada vazar, né, dessa conversa daqui para fora? Então, da mesma forma que a gente não tem que negociar a privacidade na clínica, porque esse lugar está pronto, e agora a gente tem que negociar isso na casa das pessoas, é entender que isso vai ser um novo limite para algumas pessoas. E acho que é a mesma coisa para atendimento de adolescentes e crianças. Com algumas pessoas, simplesmente não vai rolar esse formato, né? A conversa não flui, não adianta insistir. Então, eu acho que é entender que esse também é um novo limite. O online pode ser um limite para algumas pessoas, principalmente atendimentos a crianças e adolescentes. Isso. E aí, por fim, as sessões de desabafo, né? Assim, então, quando eu li essa pergunta, eu achei bem interessante, porque, pelo menos comigo, está acontecendo um movimento na clínica que é assim: alguns clientes continuam, outros não quiseram por causa do online, como a gente está dizendo, ou por diferentes razões, mas tem acontecido um movimento muito grande de pessoas aparecendo pontualmente, assim, tanto ex-clientes que já né, foram atendidos ao longo dos anos e estão voltando, quanto outras pessoas que estão assim, ai Pedro, eu estou precisando ter essa conversa pontual, né? E aí eu acho que isso mexe muito com essa noção nossa, que a gente vai internalizando ao longo da formação, de que o processo terapêutico é uma coisa longa, profunda, que tem que ter assim, uma série de etapas. E eu acho que ficar apegado nessa noção é perder um pouco da possibilidade de ouvir quais são os pedidos que aquela pessoa está te fazendo. E às vezes, se o pedido é, estou precisando desabafar porque não tem ninguém mais para me ouvir aqui, eu acho esse pedido legítimo, eu acho que está tudo bem, né? Desde que a gente possa negociar ele, conversar. Algumas vezes, se o pedido Pedro, eu realmente não estou podendo, mas assim, para falar disso é o que eu posso hoje. Gente, é trabalhar dentro das nossas possibilidades e eu acho que está tudo bem. É que, de novo, né, assim, a gente, acho que uma coisa que vai acontecendo é a gente se deparar com concepções muito arraigadas do que a terapia significa e principalmente do que é a boa terapia. Parece que só é bom se for assim, longo, profundo e intenso. E eu acho que a gente pode questionar um pouco dessa noção também. Nem sempre isso é o critério de bom. Pergunta para o seu cliente o que é bom para ele. E eu acho que tem uma mudança importante, né, Pedro, que você compartilhou inclusive comigo mais cedo sobre a sua própria experiência, mas que nesses tempos, né, diante da pandemia, a nossa ordem moral, ética e do que é urgente, do que é importante, ela fica toda atrapalhada. Então, Sim. Eu vivi muito isso na primeira semana, né, de quarentena, que é assim, antes eu estava toda num processo contínuo com os clientes, falando sobre questões da vida, filosófica, relacionais, né, as preocupações eram outras. Vem a pandemia, a clínica vira de cabeça para baixo, porque eu não quero mais ficar falando, questionando se eu estou realizado ou não no meu trabalho, ou se eu quero fazer isso da minha vida, ou se eu quero continuar casada. Isso perde a importância, porque as questões que se tornam mais urgentes e emergentes são essas, né? Eu tô com medo, eu estou ansiosa, eu tenho medo de perder pessoas, tenho medo de perder emprego. Então, assim, eu acho que essa virada também nos reposiciona como terapeutas para dar conta de demandas que são urgentes e que a gente vai precisar realmente se desapegar dessa noção de um processo contínuo, previsível, que eu tinha um ponto de partida e um ponto de chegada, porque diante desse novo contexto, mesmo os clientes que estão lá toda semana com a gente, eles vão nos convidar para assumir lugares e conversar sobre coisas e pensar em possibilidades de um outro jeito, que é muito diferente do jeito mais típico que eles se relacionam com a gente, né? Eu dei essa risada aqui, Marlene, porque eu lembrei de como que algumas demandas se dissolvem também, né? Eu tenho um cliente que ele me escreveu a seguinte mensagem no primeiro dia, na primeira semana de quarentena. Pedro, como você sabe, estou fazendo terapia esse tempo todo para dar conta de me desapegar e pegar as pessoas.
eu não vou pegar ninguém agora, eu quero mais a distância do povo, não quero pegar coronavírus. Então acho que a gente não tem nada para conversar por agora. Quando voltar essa possibilidade, a gente volta a conversar. Eu vou falar o quê? Eu vou falar, não, vem cá, porque o seu processo está acontecendo. Não, gente, eu não vou falar isso, não. Eu vou falar, beleza. A hora que tiver a chance de você pegar as pessoas, a gente volta a conversar e vamos retomar desse ponto. E eu acho que está tudo bem, isso é legítimo. Né? E eu acho que é entender também, né? E aí eu vou acenar uma coisa sobre a qual a gente pode, inclusive, trazer um dia, né, Pedro, falar mais sobre isso, mas que hoje não vai dar tempo. Mas que as terapias de sessão única, elas existem, Sim. com ou sem pandemia, e que é uma forma muito nova, não, em termos de tempo, né? Mas muito diferente desse jeito mais tradicional de pensar a terapia, e que é realmente a ideia de que um encontro terapêutico ele pode representar um processo completo. E aí a pergunta que eu fico é assim, entendendo que você vai ter uma única conversa com essa pessoa, ou poucas conversas com esse cliente, como que você muda sua atenção, seu olhar, suas perguntas? Então, eu acho que isso também é uma possibilidade em tempos de pandemia por duas questões. A financeira, que a gente já trouxe, né, mais cedo. Então, pessoas não vão ter, talvez, condições de fazer encontros semanais, contínuos, né? Isso tem uma data para acabar, mas elas vão querer, talvez, precisar de um atendimento mais urgente, emergencial. E uma segunda coisa que é o tamanho da demanda, né? Então, a terapia de sessão única, ela surge num contexto de um serviço público, que estava uma lista de espera gigantesca. Então, eles enxergam nessa possibilidade, né, de que muitas pessoas se satisfaziam com uma única conversa como uma nova modalidade de atendimento e como uma forma de atender essa demanda que estava cada vez maior. Então, eu acho que, diante do coronavírus, né, isso se torna uma condição ou uma questão também para se pensar, né? É possível conduzir contextos não, né, mas conversas transformadoras em uma única sessão? E eu acho que, só para dizer um dado que eu lembrei, que é assim, a gente fica sempre trabalhando com essa noção de que nós temos infinitas sessões, mas quando você vai ver na prática, em média, as terapias duram 5 sessões. Entre aquele cliente que vai uma vez e aquele que ficou 10 anos. Então, acho que essa é uma realidade com a qual a gente tem que trabalhar e que isso vai fazer parte cada vez mais, principalmente nesse momento. Gente, minha mãe tá aqui mandando mensagem. Eu tô aqui lendo várias mensagens aqui, né? É uma hora, né? A gente tem que fechar. Então a gente tem que fechar pra gente não perder essa conversa. E vamos encerrar por aqui então, Pedro? Vamos, gente. Obrigado por quem ficou aqui. Olha, temos 55 pessoas super felizes. A gente Amei continua a participação, conversar. os comentários. Eu queria falar sobre tudo, mas a gente vai ler. Eu não sei, tem como a gente salvar isso, Pedro, pra ver depois? Fica salvo aí nas 24 horas. Ah, tá bom. Porque aí depois a gente também vê se a partir disso aqui a gente não consegue fazer uma outra conversa sobre as coisas que vocês foram comentando, perguntando, mas muito obrigada. Eu adorei falar sobre uma coisa nova e que ao mesmo tempo foi muito... pareceu, né? Muito útil até pra gente pensar sobre essas questões, né, Pedro? Isso, eu achei muito legal. Quinta-feira que vem tem mais, hein, gente? Mesmo horário e mesmo bate local. Beijo, tchau. Beijo, boa noite.